Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Salmos, Salmos de número 84. Salmos de número 84. Nós vamos ler alguns versos, a partir do verso 1. Salmos de número 84. A partir do verso 1 fala assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pode se assentar. A expressão do salmista é a expressão de um verdadeiro adorador. A expressão do salmista declarando a Deus, através do Salmos 84, ele revela aquilo que a alma dele mais anseia, aquilo que era o cerne da vida dele. Podemos dizer assim, o amor da vida dele. Veja que ele declara assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O prazer do salmista, a felicidade dele, a alegria dele, era estar na casa do Senhor, porque os tabernáculos falam da casa de Deus, da casa do Senhor, onde o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, da sua palavra, da sua ação, do seu mover, ele fala conosco. Ele traz um bálsamo, ele traz uma cura, ele traz um fortalecimento, ele traz algo sobre a vida daqueles que adentram a sua casa, e a nossa alma, ela recebe do Senhor aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas naquele dia, e até aquilo que nós buscamos segundo o que nós queremos, segundo a vontade do Senhor. A declaração de dizer que são amáveis para ele a casa do Senhor, está na casa do Senhor, veja que ele diz assim: a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O prazer dele era estar ali reunido no culto, adorando, bendizendo, ouvindo a palavra do Senhor. Muitas pessoas, muitos preferem estar em muitos lugares. Tem pessoas que acham que o que vai trazer paz à alma dela, alegria ao coração dela, é estar numa festa, por exemplo, onde tem um churrasco, onde tem uma música, onde tem um envolvimento de bebidas, relacionamentos e tantas outras coisas. Muitas pessoas acham que podem se alegrar nisso. Aparentemente elas alegram até a sua carne, a sua vontade, o seu coração, mas a sua alma fica vazia, porque a alma do homem só Deus conhece, só Deus pode trazer e saciar a sede da alma do homem. Então o homem vai encontrar alegria e prazeres nas coisas do mundo, mas temporais. A sua carne vai ficar ali realizada, mas passou-se aquela onda, passou a onda da bebida, passou a droga, passou aquela festa, passou aquele dia festivo, ele continua com a alma vazia, esperando que alguma coisa preencha o vazio da alma dele. Mas o salmista não. Diferente das pessoas do mundo que não conhecem o Senhor, o salmista diz assim: melhor para mim é estar nos atos do Senhor. Os atos falam de estar dentro do corpo da igreja, em adoração, em louvor, ouvindo a palavra, prestando atenção àquilo que o Senhor está transmitindo pelo Espírito dele às nossas vidas. E infelizmente, muitos, meus irmãos,
preferem outras coisas. Muitos preferem estar em outro lugar do que estar na casa do Senhor. Muitas vezes trocam aquele dia do culto, aquele dia que está reunido o corpo do Senhor, por outra coisa. Às vezes por um convite que não tem sentido algum, ou às vezes por qualquer outra coisa sem significado nenhum. Nada é tão mais importante do que estar ali na casa do Senhor, naquele dia marcado, naquele horário marcado, adorando, bendizendo e glorificando o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, mas Deus não está em todo lugar? É verdade, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas então eu não posso ter Deus na minha casa? Pode sim, mas tem uma diferença, meus irmãos. O dia do culto é o dia marcado na agenda de Deus. Deus marcou contigo aquele dia para estar contigo naquele ambiente, juntamente com os seus irmãos. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui, e quando nós entramos aqui, ele já era o primeiro a estar aqui nessa noite, meus irmãos. Ele já tinha chegado nesse ambiente, os anjos dele já estão aqui à disposição nossa, dada a ordem do Senhor. O Espírito Santo já está aqui, falando poderosamente ao nosso coração, trazendo à nossa mente a reflexão, ou seja, o Senhor já preparou esse dia maravilhoso para você e para mim, queridos irmãos. O salmista aqui, ele faz algumas comparações. Ele fala assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole junto aos teus altares. Olha o que ele está dizendo. Ele está colocando um pardal, um pássaro, dizendo que até o pardal encontrou casa. Então a casa do Senhor, ela é para todos que queiram adentrar ela. Ela está com as portas abertas, não é fechada. A casa de Deus, meus irmãos, é para que todos venham até o Senhor e conheçam o Senhor. É o convite que o Senhor Jesus fez ao homem, à humanidade. Disse assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. É o convite do Senhor. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha o que ele está dizendo: a alma, o descanso é através do Senhor. As portas estão abertas. Quando nós olhamos assim um pardal, nós até olhamos assim, não, mas é um pássaro assim, entre aspas, meio que desvalorizado, insignificante, porque existem outras raças que têm o seu valor, não é verdade? Mas olha o que a palavra está dizendo: até o pardal, até aquele que se acha insignificante, até aquele que se acha, que não acha digno de estar na casa de Deus, Deus está dizendo: as portas estão abertas e eu tenho um lugar para você, eu tenho um lugar reservado para que você possa morar comigo na minha casa. É o que o Senhor está dizendo. A casa de Deus, meus irmãos, ela não é um lugar brindado onde só entram pessoas, não, a casa de Deus é portas abertas, porque é nesse ambiente, é na casa do Senhor que Ele ordena a bênção, que Ele traz o conserto, que Ele traz a salvação, que Ele traz a sua obra sobre a vida do homem. O pardal também fala de um pássaro que vive meio que solitário. Veja que ele fala de andorinhas e fala de pardal. Você vai ver andorinhas andando sempre em grupos, em bandos. Vai ver o pardal andando um pouco mais sozinho, 1 ou 2, 3, mais solitário. Então a casa de Deus, as portas estão abertas para toda a classe. Aqueles que viviam no mundo em bandos, aqueles que viviam sozinhos, aquele que vamos dizer assim, que é o homem que tem condição, também está aberta para ele. Não há acepção de pessoas. O salmista está dizendo assim: junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Quando o Senhor nos traz a presença dEle, Ele trata o nosso interior, Ele cura o nosso interior, nossas feridas físicas, espirituais da alma. Ele nos sara, Ele desce sobre nós um óleo da unção, Ele desce sobre nós um bálsamo que cura,
Ele vem sobre nós com o Espírito dele, ele vai tirando tudo aquilo que impede o agir dele. À medida que nós vamos permitindo a presença de Deus, nos dedicando, o Senhor vai nos moldando a uma estatura de varão perfeito. Ele vai nos moldando a um vaso na mão do oleiro, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Ele nos torna vaso de honra. Alguns vasos são diferentes um do outro. Na verdade, todos são diferentes um do outro, mas cada vaso ele serve para uma determinada ação ou função. Vasos servem para colocar flores, tem vasos que servem para colocar líquidos, tem vasos que servem apenas para serem vasos sem colocar nada, mas cada um tem a sua função. O que ele está dizendo é o seguinte: os teus altares, Senhor dos exércitos, o Senhor te trouxe aqui, nos colocou neste lugar, na casa dele. Então o Senhor tem um chamado na sua vida, ele tem um chamado nas nossas vidas, meus irmãos. O altar fala do lugar aonde nós nos rendemos ao Senhor, onde nós reconhecemos as nossas dependências dele, onde nós deixamos tudo aquilo que impede. O altar fala do chamado. Deus te chama para ser um levita, alguém que vai ministrar o louvor da casa de Deus, para Deus. Deus te chama para um outro altar, o altar da palavra, alguém que vai evangelizar, alguém que vai ser um ministro, pregador da palavra, alguém que vai ser um mestre da palavra. Deus te chama para o altar onde você vai ser usado com poder, com unção, com graça, com dom do Espírito para curar pessoas, para expelir demônios. Os altares do Senhor estão disponíveis. Então, quando o Senhor nos chama e nós adentramos a casa dele, os altares estão aqui. Às vezes nós achamos que um altar, é aquele altar que eu quero. Eu acho tão bonito um irmão que toca. Eu acho tão bonito uma irmã que louva. Eu acho tão bonito aquele varão que prega, aquela varoa que prega. Eu acho lindo e maravilhoso. Mas de repente o que achamos lindo ou maravilhoso naquele altar não é o que Deus reservou para nós. Porque o que Deus reservou para você e para mim é muito melhor do que nós possamos imaginar, meus irmãos. O chamado do Senhor é algo muito tremendo na sua vida e na minha vida, é específico. E quando Deus chama, Ele capacita, Ele dá graça a você, Ele dá força a você, Ele dá unção a você, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra dEle, Ele não te abandona, Ele não faz você parar no meio da jornada, não. Antes Ele está sempre falando com você, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. O Senhor sempre está falando isso conosco, por quê? Porque Ele nos colocou no altar dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Agora veja bem, quão amáveis são os teus tabernáculos. A grande pergunta que surge é: eu tenho amado de fato a casa do Senhor, o culto ao Senhor, a obra do Senhor? Ou eu apenas sou participante dessa obra e deixo que outras coisas me tirem daquele momento ali reservado? Quando eu permito que alguma coisa me roube aquele momento de estar ali, naquela comunhão, naquela graça de Deus, naquele ambiente onde Deus está poderosamente trabalhando, eu simplesmente sou um participante. Eu sou alguém que ainda não entrei no santo dos santos, digamos assim. Eu sou alguém que ainda não experimentei algo que Deus quer fazer através da minha vida. Quando eu entro à presença do Senhor, eu me rendo, eu estou dizendo: Senhor, faz de mim o que tu queres. É como Paulo, quando ainda era Saulo, em Atos capítulo 9, ele era um perseguidor da igreja, era alguém que ia atrás dos irmãos do passado para prender, para matar até, dar sentença de morte por causa da fé em Jesus. E a palavra diz que ele pega cartas e vai até Damasco para prender os irmãos, mas ali ele tem um encontro com o Senhor. Ali o Senhor se revela a ele, Paulo cai no chão, um resplendor de luz veio, Paulo se prostra ali, e a palavra diz que Paulo diz assim: quem és tu, Senhor? E Jesus fala assim: eu sou Jesus.
E naquele momento Paulo se rende. Dali em diante deixou de ser Saulo para ser Paulo, um homem usado por Deus. Por quê? Porque ele encontrou os altares de Deus. Ele encontrou aquilo que Deus queria que ele realizasse. Qual que era? Um grande evangelista, uma obra missionária, com dores, com sofrimento, com perseguição, mas o Senhor nunca abandonou, Ele sempre esteve com ele em todos os momentos. Deus nos chamou, meus irmãos, para algo muito tremendo e poderoso. Porém, quando nós trocamos os altares por outras coisas, nós perdemos. O mesmo salmista que lemos no Salmo 84, no verso 10, ele diz assim, porque vale mais um dia nos teus atos do que em qualquer outra parte 1000. É uma comparação. Ele está dizendo, vale um dia nos teus atos. Ele está dizendo, melhor estar um dia ali na presença de Deus, sentindo o Senhor, sentindo a presença dele, ouvindo a sua voz, do que em qualquer outro lugar 1000, meus irmãos. É uma comparação maravilhosa. Ele está definido. Ele sabe quem é Deus. Ele se entrega ao Senhor. Ele prefere sentir Deus do que sentir qualquer coisa que o mundo possa oferecer a ele. E convenhamos, meus irmãos, o mundo, todos os dias, ele tem seus atrativos para o homem, tem seus convites. Eu tenho certeza que alguns de nós aqui recebemos convites nesse dia, e até convites para amanhã, ou depois, no fim de ano, não sei, festas e outras coisas mais, coisas que são atrativas. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é: esse convite vai me aproximar do altar do Senhor, ou ele vai me afastar do altar do Senhor? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. Porque se eu recebo um convite que vai me afastar do altar do Senhor, logo a minha comunhão foi quebrada, logo a minha comunhão é com aquilo que não é do Senhor. Mas se esse convite vai me aproximar para o altar do Senhor, é algo de Deus, logo eu tenho mais comunhão com Deus. E convenhamos, meus irmãos, quem tem comunhão com Deus tem vida eterna, tem garantia do Senhor. Quem não tem, não tem, está afastado. É simples assim, a palavra é simples. Basta nós apenas entendermos essa simplicidade que o salmista está colocando, ao ponto de poder dizer que até um pardal, andorinha, encontra lugar na casa de Deus. Todos têm o seu lugar, e ninguém é maior. O salmista não é maior do que o pardal, do que a andorinha, do que ninguém. Todos na casa do Senhor são iguais, somos ovelhas do aprisco do Senhor. Ele é o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É Ele quem governa, é Ele quem pastoreia, é Ele quem dirige, é Ele quem dá ordem. Nossa vida pertence a Ele. Tem coisas que Deus opera no meio do corpo, na reunião do culto. Às vezes a pessoa está buscando algo de Deus e ela não comparece aos cultos, por exemplo, ou não comparece àquele culto. Aquele dia é um dia determinado por Deus, na agenda de Deus, para operar na vida daquela pessoa. Às vezes ela permite que alguma coisa tire ela do propósito dela com Deus, e ela perde uma bênção, perde uma graça de Deus. Quantas pessoas durante o ministério, eu já vi pessoas vinham, permaneceram, receberam o que vieram buscar do Senhor. Algumas não serviram, não seguiram a carreira, outras seguiram. Mas a perseverança vai fazer com que o homem receba algo para esta vida e também a vida eterna. Porque não adianta apenas perseverarmos apenas para receber um benefício para essa vida, porque o maior bem que você e eu podemos ter é salvação. É quando inspirar o seu fôlego de vida, o meu fôlego de vida, e nós fecharmos os olhos aqui na terra e abrirmos os olhos na eternidade com o Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não há prêmio maior para a sua vida e para a minha vida em seguir o Senhor do que isso. Não há. Porque uma coisa o Senhor veio trazer, e Ele todos os dias bate nessa porta do nosso coração: olha, eu vim trazer vida eterna, salvação.
Ele veio trazer o reino de Deus, o reino está instaurado. E quando nós perseveramos, nós fazemos parte desse reino. E aquele dia maravilhoso se aproxima. Aquele dia tão esperado se aproxima, meus irmãos. E todo aquele que tiver com o Senhor, tenha certeza de uma coisa: será tomado pelo Senhor no arrebatamento, estará com o Senhor naquele dia, para a glória do nome dele, meus irmãos. O salmista está dizendo: olha, eu amo estar nos atos da casa do Senhor. Os atos é esse lugar, sim. Ele está dizendo: eu não quero nem estar lá no altar, não quero nem estar lá na frente, não. Eu quero estar no lugar ali onde eu possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. A adoração não tem a ver com música, com instrumentos, não, isso faz parte, mas a adoração significa reconhecer que Ele é Senhor, ouvir a sua voz e glorificar Ele independente de qualquer coisa, meus irmãos. A adoração é o mesmo que Jesus disse para Satanás, quando Satanás disse assim: olha, está vendo a glória deste mundo aí, olha o convite que Ele está fazendo, então, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar. E Jesus disse assim: ó, vai-te embora, Satanás, que somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele prestará culto. Ou seja, isso é adoração, meus irmãos. O Sadraque, o Mesaque e o Abidnego disseram o seguinte: fique sabendo, ó rei, que se nós entrarmos na fornalha e o Senhor nos livrar, Ele é Deus, mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Mas nós não vamos adorar o outro Deus, nós não vamos prostrar diante de estátua, ídolo algum, não. Nós vamos continuar servindo esse Deus vivo, o qual nós amamos. E eles entraram lá, meus irmãos, e Deus entrou com eles naquele lugar. Então não temas a adversidade, meu querido, não temas o vento contrário, porque o teu Deus é o Deus que criou o vento. O teu Deus é o Deus que tem poder para mudar todo o quadro da situação. E ainda que o vento sobre muito forte e te tome, você estará lá na eternidade adorando e bendizendo o nome do Senhor, glorificando o Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele está entregue. Então que saiamos daqui hoje, essa noite, com essa palavra: eu preciso me entregar mais ao Senhor, de corpo, alma e espírito, para que Ele possa fazer em mim a sua obra perfeita, para que eu alcance os altares do Senhor que Ele tem reservado na minha vida. Porque através de você, através de nós aqui, todos, o Senhor ainda vai alcançar outras almas, meus irmãos. Porque o mundo sem Deus, ele grita todo dia, grita por paz, eles gritam por livramento, eles gritam por socorro, eles gritam por tudo que é necessário à vida deles. E você pode ser esse instrumento na mão de Deus, para dizer para Ele: a paz que você procura está em Jesus. O socorro que você procura está naquele que fez os céus e a terra. O livramento que você procura está no Senhor dos exércitos. Vamos lá num culto, vamos para você ouvir a palavra do Senhor. Faça apenas esse convite, porque a mim e a você cabe fazer o convite. Quem vai convencer o homem é o Espírito Santo do Senhor, é Deus quem faz a obra, meus irmãos. Mas precisamos estar anelante todos os dias pelo Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo então, encerrando em nome de Jesus.